Agora que você já sabe como cadastrar um indicador e configurar gráfico e dashboard, vamos realizar medições e visualizar como ficam os gráficos que criamos. Para cadastrar uma medição, você pode acessar SGI, Indicadores, Medição. Para uma nova medição, clique em Novo. Selecione a unidade que está relacionada com a sua medição, mas também com o indicador que cadastramos, no nosso caso, matriz. Determine o processo hierárquico relacionado, no nosso caso, o treinamento do sistema gestor. Selecione o indicador. Informe a data da medição. A data pode ser retroativa, pois você pode ter realizado a medição ontem, por exemplo, e inserido no sistema apenas hoje. Se desejar, insira uma observação. No campo Medição, informe a quantidade de períodos medidos a serem informados. No nosso caso, o nosso indicador é mensal. Então, se eu quiser informar apenas um mês, irei colocar 1 e o sistema irá criar tabela medição. Veja que eu tenho o campo para informar o mês e o ano, horas trabalhadas e horas treinadas, que são as nossas colunas de medição. Se eu quiser informar mais de um mês, posso colocar aqui a quantidade de meses que eu desejar. Por exemplo, 3. Criar tabela. Vamos colocar do início do ano. Vamos inserir as horas trabalhadas no mês de janeiro. Depois, no mês de fevereiro. E por último, em março. Informe agora as horas treinadas no mês de janeiro, fevereiro e março. Se você desejar, é possível cadastrar anexos nessa sua medição. Basta selecionar o arquivo ou arrastar para dentro da caixa. Ainda, no momento que você já tiver medições cadastradas para esse mesmo indicador, na aba Medições Anteriores será possível verificar quais foram os cadastros anteriores neste indicador. No nosso caso, deixei cadastrado 2 meses do ano de 2020 para que possamos visualizar como seria apresentado essas medições anteriores. Clicamos em Salvar. Pronto, a sua medição foi cadastrada. Vamos visualizar, dentro do nosso gráfico e dashboard, como essas medições irão aparecer. Para isso, acesse SGI, Indicadores, Dashboard. Informe o dashboard que deseja visualizar. No nosso caso, Treinamento Gestor 2021. Lembre-se que quando configuramos o nosso dashboard, o período já vinha setado, por isso não é possível editar. Podemos clicar em Aplicar. Pronto, aqui está o nosso gráfico. Role para baixo. Vejamos, aqui temos que a porcentagem de horas treinamento mês foi 25 no mês de janeiro. Para entender como chegamos a esse número, role para baixo. Aqui em janeiro teremos as contas. 50 horas treinadas dividido por horas trabalhadas 200 vezes 100, deu 25. O mesmo acontece para os demais meses. 10, 23,08. Aqui em cima temos a nossa meta, que era 50%. É possível perceber que em nenhum mês alcançamos a nossa meta. Ainda temos o total de percentual de horas treinadas por mês. Veja que nesse caso o totalizador não faz sentido, pois iremos ultrapassar os 100%. Mas em outro caso que você desejar utilizar, o totalizador será apresentado dessa forma. E ainda temos o nosso gráfico de média, 19,36 horas de treinamento por mês. Podemos alterar algumas informações dentro dos nossos gráficos para visualizar qual seria o efeito disso. Lembre-se que eu comentei que é possível que ao lado de cada coluna do indicador venha uma coluna da média? Desta forma, teremos que alterar algumas informações no nosso gráfico, na nossa configuração de gráfico, para isso aconteça.
Para isso, volte no menu principal, SGI, Indicadores, Configuração, Gráfico. Acessando o nosso gráfico atual, temos que na aba geral colocamos Consolidar média sim e na nossa coluna colocamos Cálculo de média sim. Iremos agora alterar para Consolidar média não e salvar. Vamos agora voltar ao dashboard e entender o que aconteceu de diferente. Veja que agora, ao lado de cada coluna de indicador, temos uma coluna de média. Nos cálculos também temos duas colunas. A primeira segue a respeito do indicador de horas trabalhadas por mês, mas a segunda é uma média. Essa média ela é acumulada. O que acontece é que no primeiro mês tivemos 25% de horas treinadas. No segundo mês tivemos 10, mas somando 10 a 25 temos 35. Como tivemos 2 meses, o sistema divide automaticamente e a nossa média vira 17,5. Dessa forma, temos uma média também para o mês de março, que fica 19,36. E para os demais meses que estabelecemos que seria o nosso período de filtro de janeiro até dezembro de 2021, o sistema coloca como sendo 19,36, pois ele coloca de forma acumulada. Sendo assim, no nosso totalizador, teremos uma informação diferente do que esperamos. Em azul, teremos o total de horas treinadas por mês em porcentagem, no nosso caso, 58,08, que seria a soma de 25 mais 10 mais 23,08. No totalizador em cinza, teremos o totalizador de média, ou seja, ele somou 25, 17,5, 19,36, mais todas essas vezes de 19,36. Nesse nosso caso, este tipo de média não se enquadra, mas fique à vontade em utilizar e criar exemplos para entender melhor como funciona. Agora que você já entendeu o comportamento do dashboard e como cadastrar uma medição, vou te mostrar como exportar medições. Para isso, acesse SGI, Indicadores, Exportar medição. Para exportar medição, você pode simplesmente clicar em Aplicar e exportar todas as medições. No caso da exportação, antes de selecionarmos um indicador, é necessário lembrar que na configuração de indicador, selecionamos se desejamos que esteja disponível para exportação. Vamos acessar o nosso indicador para rever como cadastramos. Vamos visualizar. Colocamos que a exportação seria não. Sendo assim, esse indicador não estará disponível na exportação. Se quisermos alterar essa informação, basta clicar em Editar, Colunas, Selecionar, Considerar na exportação sim, Confirmar. Confirmar. Veja que neste momento que estamos editando o indicador, o sistema nos informa que não é possível incluir novas colunas devido já existir registros de medição. O que acontece é que, como já cadastramos as nossas medições, o sistema não nos permite criar novas colunas de registro ou de cálculo. Fazemos a mesma edição para a nossa coluna de cálculo. Considerar na exportação, confirmar. Podemos salvar. Vamos voltar agora na exportação. Exportar medição, para isso selecionamos a unidade relacionada com o nosso indicador. O sistema irá carregar. Selecionamos o indicador. Definimos a periodicidade mensal. Você pode colocar aqui a data da medição e também o período de medição. No nosso caso, queremos de 1 de 2021 até 3 de 2021. A data de medição, ou seja, quando você inseriu no sistema gestor essas medições, iremos colocar a partir do começo de março, pois inserimos neste mês. Clicamos em aplicar. Perfeito! Temos aqui os períodos de janeiro, fevereiro e março, com as colunas que inserimos as medições. Agora selecionamos quais medições a gente deseja exportar e podemos exportar em Excel ou em PDF. Se clicar em exportar Excel, o sistema irá carregar para download um Excel com as colunas que você preencheu. Ainda, se desejar exportar para PDF,
será possível fazer o download do PDF com as colunas que você escolheu. Se você desejar outras colunas, basta alterar aqui em Grid. Selecione as que você deseja ou as que você não deseja. Retire ou recoloque. Clique em salvar. Pronto, com isso finalizamos o nosso tutorial de indicador.